O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. É uma honra estar aqui mais uma vez com você, contando um pouquinho daquilo que Deus faz na vida das pessoas que deixam Ele agir. Hoje eu vou começar esse programa falando um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história para vocês. Quando eu era adolescente, eu me sentia meio assim, um peixe fora d'água, sabe? Sabe quando não sei se já aconteceu com vocês, mas eu não era popular, muito pelo contrário. Eu era a última a ser escolhida para os trabalhos em grupo. Na educação física, eu era escolhida quando o professor mandava alguém me colocar no grupo, no time, né? Eu era ruim mesmo, eu confesso, eu era péssima. Eu só era boa de queimada porque eu era muito magrela, e essa parte eu tenho saudade. Mas eu era muito magrela e corria muito. Mas só também, mais nada. Não pegava bola, era mole. E aí chegou a adolescência. Nossa, adolescência. Adolescência, eu enchi de espinha, eu parecia um choquito, assim, gente. Meu rosto era eu tinha muita espinha, e eu tinha espinhas muito grandes, até hoje eu tenho muito problema de pele. E isso tudo foi fazendo com que eu perdesse a minha identidade. Eu fui perdendo quem era a Carol de verdade. Então eu comecei a me achar uma menina feia, desajeitada, e aí eu pensava assim, se eu não sou bonita, eu preciso ser legal. Ou você é bonita ou você é legal. Na minha cabeça era assim que funcionava. E como eu não era bonita, eu precisava ser legal. Então eu tinha que ser brincalhona, eu tinha que ser divertida, eu precisava que as pessoas gostassem de mim, para que eu me sentisse bem. Eu queria que as pessoas gostassem de mim. E isso foi fazendo com que eu falasse cada vez menos não. Tudo que as pessoas me pediam, eu falava sim, porque eu não queria que ninguém ficasse triste comigo, eu não queria que ninguém ficasse chateado comigo, muito pelo contrário. Eu precisava que as pessoas gostassem de mim. Mas isso foi passando, o tempo foi passando, e aí eu fui perdendo realmente a minha identidade. Eu passei isso, assim, toda a minha adolescência. Quando eu comecei a namorar, eu tive o meu primeiro relacionamento, meu primeiro namoro, durou 8 anos. E durante esses 8 anos, muitas vezes eu estava infeliz, eu estava triste, mas eu não tinha coragem de terminar o meu namoro, porque eu pensava, nossa, mas se eu terminar com ele, eu nunca mais vou ter outro namorado, ninguém vai querer namorar comigo, então ele tá me aguentando, vamos levando. E isso foi fazendo com que eu tivesse várias outras atitudes negativas na minha vida. Por exemplo, quando chegou a época de fazer 18 anos, minha irmã é um pouco mais nova que eu, quando ela fez 18 também, ela logo tirou carteira. E aí eu pensei, eu não vou tentar não, porque eu não vou conseguir mesmo. Então é melhor eu falar com todo mundo que eu não sei fazer, que eu não quero fazer, que eu não tenho vontade, do que falar que eu acho que eu não dou conta. E aí eu não tentei tirar a carteira. E aí quando eu me formei na faculdade, a minha formação em Direito, quando eu me formei eu falei, eu não vou fazer prova da OAB, porque eu não vou passar mesmo. Esse sentimento de inadequada, esse sentimento de insegurança, isso foi ocupando espaços enormes dentro da minha vida e foi fazendo com que eu perdesse a minha essência, com que eu perdesse quem era a Carolina de verdade. E isso passou para a fase adulta e até bem pouco tempo atrás, isso era muito presente na minha vida. E isso só mudou quando eu entendi quem eu era para Deus, qual era a minha verdadeira identidade. Por que eu era realmente uma princesa? E eu não era uma princesa porque eu estava esperando um príncipe encantado, nem nada disso. Eu era uma princesa porque o meu pai era um rei. Meu pai era o maior de todos os reis. E aí, quando eu entendi isso, quando eu comecei a me ver como Deus me via, eu entendi que eu não precisava ser curada de nada, porque eu não tinha nenhuma doença. Eu só precisava resgatar a minha verdadeira identidade. O testemunho que a gente vai contar aqui hoje fala disso. Não fala de cura, porque não é uma doença, é uma escolha. E aí nós somos livres para fazer as escolhas que nós quisermos. E independente da escolha que você tenha feito, Jesus te ama do mesmo jeito. Não tem nada que você possa fazer na sua vida
que vai fazer Deus te amar mais. Ele já te ama. Ele te ama do jeito que você é. Você não precisa mudar nadinha para Deus te amar. Ele já te ama. Mas as suas escolhas têm consequências na sua vida, como as minhas tiveram. Então, o testemunho de hoje, ele não fala de cura, porque a gente não vai falar de doença. Ele fala de resgate de identidade, de uma pessoa específica. Não estou falando para todas as pessoas que estão na situação que ela esteve, mas na história dela. A gente está contando aqui hoje o testemunho da Marla. Oi, Marla, é um prazer receber você aqui. Eu sei que o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto polêmico, mas é um assunto vasto. Então, por isso que eu quis contar um pouquinho da minha história, porque eu acho que, no fundo, todos nós temos uma história parecida, né? Então, eu queria te dizer que é um prazer receber você aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter tido a coragem, a oportunidade de vir contar pra gente o que você vai contar aqui hoje. Amém? Seja muito bem-vinda. Amém. Obrigada pela oportunidade. Prazer é todo meu de estar aqui com você. Eu acho que, assim, o Senhor preparou esse momento pra Verdade. gente. Então, vamos aproveitar. Marla, a gente conversou um pouquinho antes do programa e você me contou que você teve uma infância difícil, né? Você passou por muita rejeição e isso já começou desde o seu nascimento, né? Na verdade, desde antes de você nascer. Verdade. Como que foi isso? Eu nasci num lar não cristão e desde a gravidez da minha mãe, o meu pai sempre teve uma certa rejeição da minha pessoa. Com 6 meses de gravidez, que a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai virou para ela e falou que era para ela me abortar, porque ele não queria ter um filho. E a minha mãe não fez isso, porque ela já tinha entregado a minha irmã para a avó cuidar, então ela não queria abrir mão de mim. E aos 8 meses de gravidez, a minha mãe teve pneumonia, e ela teve que internar. Como ela era muito magra, então estava aparentando que ela estava grávida. E os médicos também nem perguntaram. Não dava para ver não dava para ver que ela estava grávida. E aí começaram a dar medicamento para ela, né? E aí quando foram ver, ela começou a sangrar e os seios dela começaram a sair leite. Aí a enfermeira perguntou para ela se ela estava grávida. E ela falou que estava. Aí foi a maior confusão no hospital, teve que trocar medicamento. Então, quase me abortou ali naquele dia, né? E eu cresci sempre tendo um pai presente na minha vida. Mas aos 7 anos eu descobri que ele não era meu pai. Ele era o meu padrasto. Porque com 6 meses de vida, minha mãe foi morar com ele, né? E aí, você cresceu achando que era o seu pai, né? Cresci achando que ele era meu pai, porque ele sempre me deu de tudo. Porque, na verdade, ele é meu pai, né? E aos 7 anos eu descobri que eu tinha um pai biológico. E aí eu quis procurar esse pai, querer saber quem é ele, conhecer ele. E a tentativa foi frustrada, porque eu esperava muito mais dele, mas ele estava receoso ainda comigo, até porque ele não queria que você tivesse nascido, que eu tivesse nascido. E a partir disso aí começou a grande tribulação na minha vida, né? Porque meu pai, meu padrasto, viveu no alcoolismo praticamente 12 anos. Eu tive um irmão deficiente físico e mental. E a minha mãe, a atenção que era para mim, a atenção foi toda para o meu irmão, porque ele era especial. E exigia muito dela, né? Precisava de cuidados. De cuidados. Então, assim, reunião de escola, festinha, essas coisas que tinha na escola, eu não tinha meu pai nem minha mãe presente por causa dessa dificuldade que eu tinha um irmão deficiente. E meu pai bebia muito, meu pai estava no alcoolismo. E ele batia muito a minha mãe. Então eu via muito essas cenas fortes, porque... Batia na sua frente. Batia na minha frente. Era um lar de contendas mesmo. E assim, aquilo foi criando uma imagem horrível dentro da minha mente em questão de relacionamento. E você se sentia abandonada? Você se sentia rejeitada? Ou na época você não entendia isso? Não, na época eu não entendia. E aí fui crescendo. E aos 12 anos veio
né, a minha decisão. E eu virei para minha mãe, falei com ela que eu era homossexual. Mas como que foi isso, Marla? Porque eu imagino que, tipo assim, a gente não acorda e fala, hoje vou ser homossexual. Teve alguma coisa que despertou isso em você? Porque você vivia uma falta de carinho, uma falta de cuidado em casa, uma Certo. falta de atenção. Não porque sua mãe não queria te dar, mas por causa das circunstâncias da vida mesmo. Devia ser muito difícil cuidar do seu irmão. A questão não é nem culpar ninguém, né? Não é nem saber quem foi o culpado, é tentar entender, na verdade. Mas teve alguma coisa que despertou isso em você, esse desejo? Aconteceu alguma coisa? Então, quando eu tinha 11 anos, eu estava dentro do banheiro da escola, e aí veio uma moça, ela fechou a porta e ela foi e me beijou. E aquilo ali despertou algo em mim sobrenatural que eu nunca tinha sentido. Aí foi onde é que tudo começou. Um carinho, uma atenção que você não conhecia, Eu né? não conhecia, justamente. E a gente carente, quando aparece uma oportunidade carente, a gente quer mesmo agarrar, né? É verdade. É normal, isso é do normal. ser humano. E qual foi a reação da sua mãe quando você, com 12 anos, falou com ela que era homossexual? A reação da minha mãe foi muito tranquila, porque mãe é mãe, né? Não tem jeito. Ela aceitou tranquilo, mas assim, a gente sabia que por dentro ela estava sofrendo. Por quê? Ela tinha um filho deficiente físico e mental, uma filha no homossexualismo e um marido no alcoolismo. Pensa a mente dela. Então, assim, eu creio que para ela foi muito complicado. E eu acho que até a aceitação dela pode ser uma forma dela te falar, não, Marla, olha, eu te amo, vai ser difícil pra mim, mas eu te amo, eu te aceito, né? É o verdade. que é legal, é bonito da parte dela. É verdade. Apesar de ser complicado, eu não sei como seria a minha reação, eu não sei o que eu falaria, entende? Mas assim, não é nem por uma questão de preconceito, é por não ter vivido isso. Mas a atitude dela de te apoiar e de te abraçar, por um lado, foi uma forma de amor, né? De te mostrar o amor que ela não tinha te dado antes. É verdade, com certeza. E aí, Marla, como é que foi depois que você contou pra ela? E aí eu assumi de vez. Seu pai também... Mas você nunca tinha tido experiência com meninos? Um namorinho, nada? Até então, não. Aí depois que isso tudo aconteceu, aos 13 anos eu conheci um rapaz e a gente começou a namorar, mas infelizmente o namoro durou 15 dias. Então, assim, foi muito complicado. Aí eu também já tive a certeza que não era aquilo que eu queria, porque eu já tinha experimentado os dois lados, resumindo, né? E aí eu tomei a decisão mesmo, eu falei assim, não, agora eu vou me assumir mesmo e vou. Quero ir, Quero ir, quero fazer uma escolha. E como é que foi a sua vida, a sua adolescência toda? Foi toda envolvida com outras meninas da sua idade também? Relacionamentos normais, igual qualquer adolescente tem, só que com outra menina. É assim? Sim, relacionamento normal e as meninas que eu namorava com elas tinham liberdade, ia na minha casa, dormia, minha mãe sempre aceitou numa boa. Então a adolescência toda foi relacionando com mulheres. Entendi. E o restante da família? Apoiava também? Aceitou também? Alguns, de imediato, sim, apoiaram, aceitaram, perguntaram se era isso que eu queria, se eu estava feliz com essa escolha. E muitos começaram a jogar pedra, muitos não aceitaram, porque achavam absurdo. Aí começaram a culpar minha mãe, porque como a minha mãe nunca tinha atenção para mim, ela nunca podia tá ali perto, presente, né? Aí eles começaram a culpar ela, falar que ela era doida, porque ela não deu aquela assistência que deveria ter dado. Aí muitos começaram a culpar ela, julgar ela por causa disso. E voltando ali na infância, Marla, só um pouquinho, só para a gente tentar, a gente que eu falo sou eu e o pessoal de casa, só para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Eu tenho uma filha que é toda largada e outra que é toda preocupada, entendeu? Ela quer salvar o mundo. E às vezes ela sofre, chora e fica chateada por uma coisinha assim que eu faço e ela fica... Você sofria essa ausência dos seus pais, essa atenção demasiada para o seu irmão, que era necessário, mas que uma criança não entende?
Você lembra disso? Você lembra se doía, se era difícil? Doía, era difícil. Porque E você não tinha coragem de falar? Você não tinha coragem de falar com ela? eu sempre fui uma pessoa muito madura, assim, desde pequena. Por quê? Porque eu entendia, porque o meu irmão precisava desse certo cuidado. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria passar isso para minha mãe, eu não queria mais cobrar mais alguma coisa dela, porque ela já era totalmente sobrecarregada. Então, eu não queria falar isso com ela por esse motivo, porque eu achava que eu entendia que isso era muito pesado para ela. E aí, foi aonde que eu resolvi procurar meu pai, igual eu te falei, e aí, tentativa frustrada. É. E o pai que você conheceu, que é o pai que te criou, Isso. tinha esses problemas, né? É. E aí, Marla, você continuou a sua adolescência normal, igual qualquer outra pessoa, né? Com os relacionamentos. E agora eu vou te fazer algumas perguntas, mas antes disso a gente vai fazer um intervalo pequenininho. Você que está em casa, eu imagino que você esteja ansioso como eu, mas a gente volta já já para contar o final dessa história.